A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos dar sequência aí o vídeo da história dos anjos? Vamos lá, vamos sem muitas delongas para não ficar muito longo o vídeo, né? Parte 2, tá? Para assistir, para vocês entenderem tudo, tem que assistir os 3 vídeos, tá? Eu acho que vai ser 3 vídeos, creio eu. Vamos lá, vamos dar sequência. Superior a dos humanos. Peraí. A dos dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos. Não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Embora os anjos possuam sabedoria superior à dos humanos, ela ainda é limitada. Os anjos... Isso aí, irmãos, quer dizer o quê? Jesus se fez um pouco menor que os anjos, tá? Porque ele se fez carne semelhante a nós, para viver aqui, para nos ensinar e trazer a palavra do Pai, entendeu? Que era ele mesmo, mas ele veio se manifestar na imagem do Pai. Então, ele está falando que não se deu em casamento a gente quando na ressurreição, porque a gente vai ser semelhante aos anjos, então vai ter corpos glorificados igual de Jesus, entendeu? Então o casamento só foi para cá, para a terra, tá? Então não vai ter casamento lá, entendeu? Tá bom? Então é só para explicar isso aí. Vamos lá. Poder superior ao dos humanos, mas mesmo assim estão restritos em seu poder conforme escrito em Daniel, capítulo 10. Entretanto, os anjos possuem limitações em comparação com os humanos, especialmente em uma perspectiva futura. Eles não foram Olha isso, ó que glória, hein? De Deus. Presta atenção nisso aí, irmão. Não compartilham do destino glorioso de redenção que está disponível para o homem em Cristo. Na consumação dos tempos, os redimidos serão exaltados acima dos anjos, vejamos. Olha aí, ó que glória, irmão. Que haveremos de julgar os anjos. Olha aí. Quanto mais as coisas desta vida. Embora sejam seres espirituais muito poderosos, os anjos não são onipotentes, oniscientes nem onipresentes. Não podem estar em todo lado ao mesmo tempo. Por serem seres espirituais, os anjos normalmente permanecem invisíveis, a menos que Deus conceda a capacidade de vê-los ou permita sua manifestação. Em situações como a de Balaão, o anjo em seu caminho só se tornou visível quando o Senhor abriu seus olhos. Da mesma forma, o servo de Eliseu não podia ver a hoste de anjos ao seu redor, até que Eliseu orasse para que seus olhos fossem abertos. Conforme registrado nas Escrituras, quando avistados, os anjos frequentemente eram confundidos com homens, pois se manifestavam com aparência masculina. Em algumas ocasiões, eles aparecem de maneira que reflete a glória de Deus, ou com vestes resplandecentes. Em todas as suas manifestações. Então, irmãos, tá aí uma coisa que que você vai discutir com alguns, que alguns até que não são religiosos, tá? Mas eu acho que essas pessoas elas só se atêm à parte literal da Bíblia, né? Que elas conseguem ver. Jesus falou assim: bem-aventurados aqueles que crê sem ver, porque Tomé só cria quando via. Então, o corpo glorificado, quando Jesus apareceu, Tomé não acreditou, ele teve que tocar, entendeu? Ele teve que ver o Senhor Jesus comendo, ele teve que ver o Senhor Jesus falar para ele tocar na ferida, né, para crer. Então, muitos são assim, né? Às vezes acreditam na palavra, acreditam na escritura, mas se você for falar coisas que eu falo aqui, e eu não sou religioso, tá? Porque muitas vezes fala assim que o inferno é uma coisa inventada pela religião. Eu não sou religioso. E para que eu vou falar que existe o inferno? Para apavorar os outros? Se eu estou falando para a pessoa pensar melhor e sair dessas denominações enganosas. Como é que... Para que? Se eu não peço dinheiro para ninguém. Para que raios eu vou falar que existe um inferno sendo que ele não existe? Com que intenção? Para que eu vou fazer isso daí? É uma coisa que as pessoas não raciocinam, né? Então eu falo porque está na Bíblia. E a palavra do Senhor. E tudo que está lá tem que ser crido. Então, o que acontece? Se eu falar que às vezes a gente pode ter conversado com um anjo com aparência humana,
para uma pessoa, por isso que certas coisas a gente não pode falar para todo mundo, né? Mas eu tô falando aqui no meu canal, cada um pensa o que quiser, né? Aqui é o meu canal, o meu espaço, é o canal de Deus, né? Mas é eu que estou conduzindo ele para a obra do Senhor, né? Então eu falo o que a Bíblia fala e cada um pensa o que quiser. Mesmo esses aí que são bastante conhecedor da palavra, até mais conhecedor que eu, mas parece que não acredita no sobrenatural de Deus, só acredita no que vê, entendeu? Hoje nós não vivemos a parte espiritual e os israelitas era a parte carnal e os anjos não falavam com eles. Então, não estou falando que anjo desce aqui e fala com a gente toda hora, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que pode acontecer, porque eles tomam forma humana, entendeu? E eu creio nisso, certo? Se Deus está falando na palavra dele que tem isso, como que eu vou falar que não tem? Entendeu? Só porque eu nunca vi, ou porque o outro nunca viu, e o outro viu, é lógico que tem os charlatões que contam lorota, lógico, gente. E outra, anjo não se adora, tá? Não tá em lugar nenhum da Bíblia que tenha que prestar culto ao anjo. Culto é adoração e só presta a Deus. Nem santos, nem coisa material, né? A gente ama uns aos outros, ama o nosso cônjuge, ama os nossos filhos, mas não adorar. Adoração é só para o Senhor. Entendeu? Que fique claro isso aqui, tá? Mas não que os anjos não existam e que eles não intercedem, não nos guardam por mandamento de Deus, não são nossos conservos, não batalha a nosso favor. Sim, a gente pode ter falado com o anjo e não ter percebido com forma humana, que eles tomam forma, entendeu? Segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está mentindo? Ué, isso é crer no sobrenatural, não é só crer no que você vê, entendeu? E outra coisa bela, que a gente vai julgar os anjos, mas vai julgar os anjos caídos, lógico, né? Nós vamos, no corpo glorificado, nós vamos julgar os anjos, entendeu? E vamos ter essa glória de julgar os anjos. É lógico que a gente não deve se achar por causa disso, irmãos. Eu tô falando lá na glória, não é que você tem que se encher de orgulho, não, porque se fosse possível, a gente ia preferir não fazer nada disso, entendeu? Não julgar ninguém. Por isso que muitos falam aí, ó, olha, não julguei esse palavra, mas a palavra tá falando. E tem várias palavras que falam você julgar com sabedoria. Não é julgar aqui na terra, mandar ninguém para o lago de fogo. Não é isso que eu estou falando. Ou julgar, você pecou, você vai para o inferno. Não é nada disso que eu estou falando. Julgar se os espíritos provêm de Deus, porque há muitos falsos profetas no mundo. Julgar as obras erradas. Quando você vê que o irmãozinho pecou, você vai lá, irmãozinho. Aí ele está meio deprimido, às vezes se arrependido, mas está com culpa. Aí você vai lá, confessa a Deus, né? Largue do pecado, confessa a Deus e tenta, peça força ao Senhor para você largar desse pecado. O Senhor vai te ajudar, entendeu? Não é de uma hora para outra, mas Ele vai te fortalecer. Peça força a Deus para você se portar e não pecar mais. Tenta fazer o possível para você não cair mais no pecado. É assim, entendeu? Ou orientar ou dar conselhos. Só que tem gente que não gosta de ouvir, então ela vai falar que você está julgando, mas você não está mandando ninguém dando sentença de juízo para a pessoa. Julgar é você dar sentença de juízo. Você está aconselhando, mas se a pessoa não gosta, aí você deixa lá e ora por ela. Simplesmente é assim, entendeu? Que ela tem uma visão distorcida das coisas, né? É igual pastores corruptos. Ele fala assim, olha, não julgueis para não ser julgado. Para você não avaliar ele se ele é falso profeta ou não. E você aceitar tudo que eles te falam como se ele fosse o seu dono. Não é assim que funciona. Depois eu vou apresentar um estudo de outro irmão sobre essas coisas aí que vocês vão ver. Ele tá desmascarando muita. Ele era de lá, hein? Ele era líder de lá, pastor de lá. Abriu os olhos e. Vamos lá. Já chegou a separação do joio e do trigo, irmãos. O Senhor já tá agindo, já estamos no final dos tempos já. Os anjos parecem assumir formas humanas reais, nunca se apresentando como fantasmas ou animais alados. Ocasionalmente são descritos de maneiras diferentes ou com manifestações singulares. E antes que eu me esqueça, que eu ia falar, era isso que eu ia falar, irmãos. Os anjos caídos, ou seja, aqueles que têm como demônios, né? Eles não têm o poder de... Como que eu posso falar?
de se manifestar em forma humana. Quem tem esse é os anjos de Deus, tá? Eles tinham, esses que caíram lá, ele até tinha, né? Ele até tinha esse poder lá no início, mas eles deixaram o seu principado e foram condenados. E esse poder foi limitado deles. Então o que eles podem fazer, os anjos maus, é possuir uma pessoa que não tem Deus. Certo? Ele não pode possuir um cristão genuíno. Ele pode soprar no ouvido do cristão e jogar um cristão contra o outro, mas ele não pode possuir. Mas ele pode possuir um que não tem Deus, que não se converteu ainda. Entendeu? Mas se manifestar para uma pessoa visível, não tem relato disso, até onde eu sei. Se tem, apareça algum aí que tem mais conhecimento do que eu e me esclareça aí. Eu não vi na Bíblia nenhum... eu vi possessão no Judas do próprio diabo. E que geralmente quem possui as pessoas são os demônios, não é o diabo. O diabo, ele envia os demônios, ele age por detrás das coisas, ele sopra no ouvido das pessoas, mas que eu me lembre, a única possessão eu vi em Judas do diabo. O resto são tudo possessões demoníacas. E que mais? Os anjos do Senhor se materializa em forma humana, mas os demônios não. Acho que foi tirado por Deus esse poder deles, né? Deles se materializar. Ele precisa se fazer presente numa pessoa, possuindo uma pessoa, entendeu? Ou espiritualmente ele interfere, espiritualmente na vida das pessoas também, entendeu? É mais isso, tá? Porque como eles pecaram, Deus acho que limitou o poder de algum deles, né? Deus não limita esses anjos todos. Por quê? Porque é propósito de Deus. Deus usa o próprio... Eles não sabem, mas Deus usa tudo eles para o propósito de Deus. Entendeu? Se você estudar a Bíblia, você vê que quando o povo de Israel pecou, Deus usou os exércitos inimigos para atacar o próprio povo dele. Foi Deus que enviou, está lá na Bíblia. Porque o povo estava em rebeldia, não queria se arrepender e Deus trouxe juízo. Aí fala que Deus não se ira, que Deus é só amor. Deus, o maior atributo de Deus é amor, mas Deus se ira sim, irmãos. Se você, Deus dá a oportunidade, se arrependa, manda advertência, manda aviso, se arrependa, eu quero salvar vocês. Largue dos seus pecados, largue. E a pessoa não vai, ele dá várias oportunidades. Por isso que nós temos... Às vezes, muita gente tem muitos anos de vida, nesse tempo de vida aí, ela tem todo o tempo para se arrepender. E ela não quer? Aí o que Deus faz? Deus Deus não obriga, entendeu? Deus aí advertindo, dando aviso, aí vem o juízo. Porque a pessoa não aceita e continua fazendo maldade, entendeu? Vamos lá. Como as asas ou combinações de homem, animal e pássaro, como visto em Ezequiel e Isaías. No entanto, essas representações aparentemente ocorreram apenas por meio de visões ou revelações especiais aqui, de irmãos, Deus. vou voltar aqui que isso é interessante, é o que eu falei lá, dos anjos que estavam em formas, né? Masculina. Em algumas ocasiões, eles aparecem de maneira que reflete a glória de Deus, ou com vestes resplandecentes. Em todas as suas manifestações, os anjos parecem assumir formas humanas reais, nunca se apresentando como fantasmas ou animais alados. Ocasionalmente são descritos de maneiras diferentes ou com manifestações singulares, como as asas ou combinações de homem, animal e pássaro, como visto em Ezequiel e Isaías. No entanto, essas representações aparentemente ocorreram apenas por meio de visões ou revelações especiais de Deus, sem que um anjo tenha se manifestado literalmente nessa forma. Além disso, parece que sempre aparecem na forma de jovens ou adultos, nunca como idosos, talvez porque não envelhecem nem experimentam a morte. Apesar de serem seres criados, eles não são divinos, sendo expressamente proibida sua adoração. Assim como toda a criação, os anjos estão sob a autoridade de Deus e sujeitos ao seu julgamento. Após uma revelação concedida a João, o apóstolo se prostrou em adoração em 2 ocasiões, mas os anjos rapidamente o corrigiram, afirmando que eram apenas servos, assim como todos deveriam ser. A orientação dada a João foi para adorar a Deus. A adoração aos anjos ou a qualquer objeto
desvia a atenção da adoração a Deus, conferindo poderes de... Tá vendo, irmãos? Ó, é o que eu acabei de falar agora atrás ali. O objeto de adoração. Embora os anjos sejam poderosos e impressionantes em muitos aspectos, assim como nós, são simples criaturas e servos do Deus vivo, que anseia por nossa adoração exclusiva. Portanto, não devemos orar a eles nem depositar nossa confiança neles, embora Deus possa usá-los para suprir nossas necessidades de várias maneiras. Nossa confiança deve estar em Deus, não nos anjos. Eles ministram sob suas ordens, sujeitos à sua autoridade e poder. Mesmo quando os anjos foram instrumentos de ajuda ou salvação, os fiéis do Novo Testamento reconheceram que foi o Senhor quem os salvou. Em Atos capítulo 27, Lucas narrou a experiência de Paulo com um anjo que trouxe uma mensagem do Senhor, mas não houve adoração ao anjo. Em vez disso, a fé de Paulo estava no Deus a quem ele servia. Vejamos, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó homens, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que acontecerá assim como me foi dito. Ao discutir sua invisibilidade aos olhos humanos, Schaffer oferece um comentário perspicaz. Uma razão pela qual os anjos são invisíveis aos olhos humanos pode ser que, se fossem vistos, seriam adorados. O homem, propenso à idolatria e adoração do trabalho de suas próprias mãos, dificilmente resistiria à adoração dos anjos, se eles estivessem diante de seus olhos. A igreja, em Colossos, enfrentava a invasão de falsos doutores que ensinavam falsa humildade e adoração aos anjos como parte de um método de espiritualidade. Esses doutores afirmavam ter revelações místicas especiais, resultantes de visões associadas à sua adoração dos anjos. Em relação a isso, Paulo escreveu: Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos vos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a sua mente carnal torna-a orgulhosa. Aqueles que tentam... Aí, tá vendo, irmãos? Hoje, desculpa aí, tô mastigando uma coisinha aqui. Hoje não tem isso aí nas religiões? Contar suas visões, supostas visões, né? Para lubrificar as pessoas. Se a pessoa não estuda a palavra, acredita. Porque acredita que esses são ministros de Deus, super ungidos, que falam em nome do Deus Altíssimo. São ministros de Satanás, isso sim. Vocês é que se enganam, não lê essa escritura. E aí o inimigo fica soprando essas balbúrdias aí, supostas visitas aos infernos, ao céu, né? Porque ele pega um versículo de Paulo, que Paulo e de João, que foi arrebatado do terceiro céu, né? Aí eles pegam carona nisso aí e ficam falando que foi também, né? Você não acredita? Não, eu acabei de falar que eu acredito. Só que tem um detalhe aí. Você põe à prova esses sujeitos para ver se é verdade o que eles falam. Entendeu? Porque primeiro no inferno não tem ninguém lá. Entendeu? E depende. Paulo falou que foi-lhe posto o espinho na carne para não se orgulhar das revelações e que ele não veio contando a ninguém. Ele só relatou na sua carta o que ele foi ao terceiro céu. Se no corpo não sei, se no espírito não sei, né? Vi coisas que ao homem não é lícito dizer. Entendeu? Então, por que esses caras vêm contando o que viu lá? Dá licença, rapaz. Às vezes é emoção, às vezes não é nem falsa profecia, é emoção. A emoção, a gente vive pela fé, não só pela emoção. A gente tem que ter emoção. A emoção faz a gente também ir a Deus, mas tem que ser uma emoção controlada, culto racional, que nem Paulo diz. Não é se deixar levar de emoção. Você vê assistindo novela, assistindo filme, chora assistindo filme, uma novela, um filme emocionante. Cuidado, hein? Cuidado, meus irmãos. O inimigo é astuto, hein? Vai se ater com a palavra. Por tais práticas são descritos tendo prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. O contexto sugere que essas pessoas estavam tentando impor essas práticas aos colossenses,
na esperança de impedir que alcançassem seu prêmio. Essa abordagem era demoníaca, pois procurava usurpar a posição preeminente e a suficiência de Cristo como Salvador e Senhor. Não é surpreendente, portanto, que o autor de Hebreus, na mais extensa passagem sobre anjos do Novo Testamento, demonstre a superioridade de Cristo sobre tudo e todos. Diversas características comuns à individualidade estão presentes em todos os anjos: existência pessoal, intelecto, emoção e vontade. Ao longo da Bíblia, podemos observar anjos agindo como personalidades, interagindo em diferentes contextos. Os anjos se qualificam como personalidades devido à posse desses aspectos de inteligência, emoções e vontade, tanto os bons quanto os maus. Os anjos bons, Satanás e os demônios possuem inteligência, emoções e demonstram ter vontade própria. Portanto, pode-se afirmar que são personalidades. O fato de não terem corpos humanos não afeta suas personalidades, assim como ocorre com Deus. Os anjos decaídos também são descritos realizando atos de personalidade, como mentir e pecar. Algumas pessoas têm considerado os anjos, incluindo Satanás, uma mera personificação abstrata do bem e do mal, mas isso não está alinhado com o ensinamento bíblico. Sobre o conhecimento dos anjos, Jesus declarou: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa afirmação do Senhor sugere duas coisas. A frase, nem os anjos, implica que os anjos têm conhecimento sobre-humano, mas a declaração principal destaca que eles são limitados em sabedoria, não sendo oniscientes. A superioridade... limitado em sabedoria perante a Deus, tá? Não perante a nós. Nós vamos julgar os anjos, mas com corpos glorificados. Atualmente nós somos... os anjos têm muito mais, né, sabedoria, muito mais status, muito mais do que nós, seres humanos pecadores, entendeu? Agora lá na glória é outra história. E outra, você veja só como que é o engano. Muitos que saem das denominações, tudo bem, por desmascarar as mentiras que tem lá, mas tem que tomar cuidado, irmãos. Tem que comparar qualquer pessoa, mesmo esses que saem das denominações e ficar pregando no YouTube, compare com a Bíblia, porque esses caras também, o diabo pode soprar no ouvido deles, entendeu? Eu já vi gente, esses caras que saem de denominação, eles pregam a maioria do jeito que está na Bíblia, mas solta uma ou outra lá que não tem nada a ver. Preste atenção. Como pode falar? Porque muitos falam assim que o diabo é como fosse do lado bem o Espírito Santo. Então, nós sabemos que nós, os pecadores, seres humanos, temos o bem e o mal dentro de nós. O bem, porque a gente, quando entrega a vida para Jesus, vem morar o Espírito Santo. Então, nós entramos numa batalha espiritual da nossa carne contra o Espírito que habita em nós, que é o Espírito do Senhor. Certo? Então a gente já está numa batalha espiritual, guerreando contra nós mesmos, contra as nossas vontades carnais, entendeu? Que é o mal que entrou em nós por meio do pecado, certo? Então a gente luta e a gente tenta fazer a maior parte da vontade do Espírito, mas vez ou outra a gente faz a vontade da carne, que é o lado mal, certo? Mas isso não significa que o lado mal o lado bom é Deus dentro de nós e o lado mal é o diabo dentro de nós, entendeu? É a influência. Entendeu? O espírito de Satanás pode estar possuindo uma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, que fique claro, tá? Uma pessoa que entregou a vida para Jesus, ela não tem o espírito de Satanás, mas Satanás pode influenciar no ouvido, entendeu? Aí sim, dos cristãos, mas ele não pode, ele é expulso. Satanás não pode estar dentro da pessoa mais. Aí a pessoa fala, não, Deus e o Satanás vivem dentro de nós, que é o bem e o mal. Não existe isso, porque o próprio Satanás e o próprio anjos existe, e o Satanás existe. Ele não é uma força maligna ativa, ele é um espírito, e os demônios são espírito e os anjos de Deus são espírito, e a Bíblia fala que os anjos de Deus estão ao nosso redor, e Satanás também, e os demônios também, estão tudo vendo o que a gente faz aqui. Entendeu? Então não venha com essa pra cima de mim, que Satanás é uma força ativa do mal dentro de nós e o bem é uma força ativa de Deus dentro de nós, que isso não procede, tá? Isso é heresia
E muitos que saem das denominações ficam falando essas bobagens aí. Como eles ficam falando que o inferno não existe. Certo? Que está lá, escrito lá. Tem coisa na Bíblia, irmãos, que você tem que interpretar, como figuras, parábolas, entendeu? Mas tem coisa na Bíblia que você lê como está escrito lá. Não é para você interpretar do seu jeito. Que a interpretação vem mediante o Espírito Santo. Você ora a Deus, fala para ele esvaziar do seu intelecto humano carnal e se encher da sabedoria do Espírito Santo. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus para interpretar a Bíblia, as visões que a Bíblia te dá, o que Deus quer transmitir ali, entendeu? Para você não fazer sua interpretação carnal, entendeu? Porque é o que muitos estão fazendo aí, sai das denominações, monta canal e fica distorcendo algumas coisas aí, porque já imaginou, olha que perigo é isso aí, irmãos, ele falar que o inferno não existe. Aí a pessoa vive no pecado, de qualquer jeito, Cristo já pagou o meu pecado, então eu posso viver de qualquer jeito que eu vou para o céu do mesmo jeito. E aí a pessoa acaba indo para o lago de fogo por causa desses enganadores. Certo? Olha o perigo que esses caras fazem aí. Eles têm que tomar muito cuidado com o que eles andam ensinando. Eu posso não ter muito conhecimento, tanto quanto esses daí, mas eu não nego a palavra de Deus, eu não distorço e nem fico querendo satisfazer a minha vontade. Porque eu sei que eu sou pecador e eu tenho que melhorar. Eu sei que eu tenho falhas e tenho que corrigir. Eu sei que às vezes eu desobedeço a Deus e vou lá e peço perdão por meio de Jesus Cristo, pelo sangue que me purifica, me arrependo e tento pedir que Deus me fortaleça para mim não pecar mais. Mas eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu não peco. Eu não vou ser hipócrita e ficar falando, distorcendo a palavra de Deus para agradar a minha carne. Por quê? Isso é para agradar a carne. Ah, quer dizer que existe o céu que a pessoa vai quando morrer, mas o julgamento de Deus para ela ser condenada não existe. A condenação é aqui. Tá, então vamos acabar com isso agora. Tá, então vamos supor que o inferno é aqui, certo? Quando você morrer, o seu espírito vai sair do seu corpo, concorda? Isso aí todo mundo concorda. E volta a Deus que o deu, concorda? Todo mundo concorda, creio, né? Se volta a Deus, Deus, ele é Deus. Ele direciona o espírito para onde ele quer. Ele permanece com ele lá ou não, certo? Se o inferno é aqui, então quando você não se arrepende dos seus pecados e continua na sua maldade, logo Deus não pode conviver com o pecado. Então o pecado não entra no céu. E isso é claro entre todas as religiões, não é? Daí todas as ideias, né? Ideias que eu digo de pessoas que estudam a Bíblia. Não estou falando quem não estuda, quem não tem conhecimento, tá? Então, isso é claro. Então, peraí. Se o inferno é aqui, então o seu espírito vai ficar preso aqui, sofrendo aqui. Então o espírito ele vai ficar vagando aqui, além de atormentar as pessoas. Então vamos crer que os espíritos que ficam vagando aqui são espírito do mal, que nós éramos mal aqui na Terra. A gente desencarnou do corpo, virou pó o corpo, e o espírito fica aprisionado na Terra, vagando aqui, atormentando os outros, e ele mesmo está atormentado aqui. Então aqui é o inferno. Então, de qualquer forma, você quer ficar preso aqui atormentado e atormentando os outros? E sendo um espírito maligno que atormenta? Então dá na mesma. Você vai sofrer aqui. Porque eu vi um filme outro dia que dizia mais ou menos isso, parecido com isso, né? Que a pessoa fica entre lá gemendo com o ranger de dentes, como a Bíblia conta, né? E fogo que nunca se apaga, e vermes, mas ela ficava entre o inferno e aqui, a terra, né? E ela via tudo que acontecia aqui, e a vida que ela levou, e quer sair daqui, da terra, e entre o inferno e a terra, e ela não consegue, fica aprisionada. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você morre, você é lançado no lago de fogo. Agora, como vai ser esse lago do fogo? É o que a Bíblia diz, que vai ter ranger de dentes, perturbação de dia e de noite, como fala, fogo que nunca se apaga, verme que nunca morre em cima das pessoas. Então, vamos supor que tudo isso seja espiritual. Então, vamos supor que o inferno é aqui mesmo. Mas que você vai sofrer aqui, você vai em espírito. Mas se Deus fala também que vai ressuscitar os mortos e lançar no lago de fogo, então você vai reencarnar e viver de novo, igual diz Allan Kardec. Entendeu? E vai. Ora, mas Deus diz que você mesmo. Mas vai reencarnar para quê? Para se consertar o que você errou lá atrás? Tá. Então por que Deus diz que vai ressuscitar e vai jogar no lago do fogo? E se o lago do fogo for aqui, ele fala que a pessoa vai sofrer na carne. Então como que ela vai voltar e vai se corrigir?
Não faz sentido com os textos bíblicos. Não se encaixa. Tá vendo só? Ó. Eu destruo esses caras rapidinho, rapaz. Vem aí com conversa fiada, não? A de seu conhecimento é sugerida também pelo fato de estarem presentes em conselhos celestiais, envolvidos na transmissão de revelações e usados por Deus para interpretar visões, como nos casos de Daniel e Zacarias. Sobre a força dos anjos, dado que o homem foi criado como inferior aos anjos, com limitações que os anjos não têm, é de se esperar que possuam força sobre-humana. A Escritura fala explicitamente sobre seu poder superior. O Salmo 103 destaca sua magnificência em poder, enquanto na segunda carta, aos Tessalonicenses menciona o retorno do Senhor com seus anjos poderosos, em meio a fogo flamejante. Pedro, em sua segunda carta, afirma que os anjos são maiores em força e poder, em comparação com certas entidades. Essa superioridade é confirmada pelas atividades descritas na Escritura, como a execução dos juízos de Deus. O salmista reconheceu que todo poder miraculoso tem sua fonte em Deus. Embora os anjos realizem obras poderosas, elas derivam sempre de Deus. Como criaturas angélicas, estão sujeitos às limitações de sua natureza criada. Apesar de seu poder, não são onipotentes. Até mesmo Satanás, um anjo decaído, é compelido a agir com seus poderes angelicais sob a permissão de Deus, conforme aprendemos no livro de Jó. Embora todos os anjos tenham sido inicialmente criados como seres santos e sem pecado, uma rebelião ocorreu liderada por Satanás. Envaidando-se devido à sua própria beleza, ele buscou exaltar-se acima de Deus, promovendo uma revolta que levou consigo 1/3 dos anjos. Vejamos. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Essa queda é possivelmente descrita em Isaías e Ezequiel, figurativamente referindo-se aos reis de Babilônia e Tiro, profetizando sobre um conflito angelical futuro na metade da tribulação. Conflito, batalhas. Houve então uma batalha no céu. Olá. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram, mas não prevaleceram. Em resumo, existem anjos bons e anjos maus. Podemos inferir que os anjos que pecaram fizeram isso com pleno conhecimento das implicações, escolhendo a autodestruição conscientemente. Pecaram irremediavelmente, sem possibilidade de redenção. Em contrapartida, parece que os anjos santos, confrontados com a mesma decisão ética e possuindo a mesma capacidade de escolha concedida por Deus, permaneceram e foram confirmados em seu estado de santidade. Nunca experimentaram o pecado. Como evidente em Então, vou parar aqui, irmãos. Já tá 33 minutos. Então, ó, o que eu falei, tudo que eu falei, ó, tá aí, eu tô confirmando. E ele põe as letras ali para falar, os versículos, né? Então, os anjos tinham livre-arbítrio. Eles escolheram. Por que eles escolheram pecar? Porque queriam fazer a vontade da carne, que era prazerosa. Entendeu? Não queria se sujeitar a Deus. E Satanás queria ser mais que Deus. E convenceu eles. Entendeu? E Satanás, eu creio que foi o primeiro a comer do fruto do árvore da vida. Por isso que ele convenceu os anjos e depois convenceu Adão e Eva. Entendeu? Então, Deus permitiu tudo isso para ver quem vai ficar do lado dele em amor ou quem não vai. Entendeu? Aí ele falou, mas ele não fez os seres tudo perfeito? É perfeito assim, mas não era na perfeição de Deus total. Porque Deus é o maior em perfeição e ele não peca e não pode pecar. Certo? Agora, as criaturas são criadas. Deus não foi criado, ele cria. Entendeu? Então, como é criatura, você vê aí que é limitado perante a Deus. E se é limitado, é que tinha a possibilidade de errar. Entendeu? Como erraram. Entendeu? Então, e Deus dá uma nova chance, só que os anjos que erraram, esses já não tem perdão. Satanás não tem perdão, os demônios não tem perdão, os anjos não tem perdão. Mas o ser humano, olha que glória, nós temos perdão. Entendeu? Por isso que Deus mandou Jesus para morrer na cruz. Para a gente entregar a vida para ter a redenção, a purificação dos pecados e
o acesso no céu. Não só aqui, quanto temos aqui acesso direto ao Pai por meio de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, mas como partimos desse mundo aqui. Aqueles que aceitarem Jesus. Fique bem claro, tá? Deixa o like, deixa o dislike se não gostou, badala o sininho de todas. Compartilhe os vídeos, irmãos. Compartilhe para chegar conhecimento, por favor. E o algoritmo do YouTube reconhecer e compartilhar para mais gente. Dá essa forcinha para nós aí, por favor. E que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine o entendimento de vocês, né? E que mais? Se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Muito obrigado por ver o vídeo. Deus abençoe a todos, tá? Deus fique com vocês e dê a paz e o entendimento, tá bom? Fui.